Bom dia a todos. Leitura da Palavra de Deus no livro de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Palavra do Senhor. Ronaldo, prega a palavra. Bom dia. Bom dia aos irmãos. Bom dia àqueles que nos visitam. Nos sentimos honrados com a presença de vocês em nosso meio. Sintam-se à vontade. Você está no melhor lugar que você poderia estar hoje, né, João? Você está ouvindo e vai ouvir das maravilhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Os cânticos hoje, nem precisou de eu combinar com o Marquinhos. Eu pensei em ligar para ele, mas não precisou não. Os cânticos hoje nós observamos que eles foram todos cristocêntricos, exaltando aquele que é o único digno de ser exaltado. Na ceia, o nosso Jesus foi exaltado, e nós estamos aqui, é por isso. É por esse motivo, é por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? A Ele toda a honra e toda a glória, pelos séculos dos séculos. Nós vamos estar meditando aqui a carta de Colossenses, que é o evangelho
mais cristocêntrico. É a carta mais cristocêntrica, aos meu ver, aqui, é Colossenses. Nós falamos já de Colossenses capítulo 1, nós fomos até o versículo 14, quando eu tive a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi em janeiro. Então, nós falamos que a gente vai falar um pouquinho da cidade de Colossos, coisa rápida, para a gente estar entrando, para a gente entender o motivo dessa escrita de Paulo para os irmãos de Colossos. A igreja de Colossos, irmãos, ela surgiu aparentemente durante o ministério de Paulo, que ficou por 3 anos em Éfeso. E durante esse período, um colossense chamado Epáfras, ele viajou a Éfeso e foi tocado pela proclamação do Evangelho. Por quê? Porque só o Evangelho é o poder de Deus que muda. Não é ideia, não é opinião. O Evangelho, esse muda a vida. Paulo, e você pode ver isso em Atos capítulo 19, no versículo 10. E quando o Epáfras, ele volta para a cidade, ele começa a compartilhar as boas novas do Evangelho de Cristo, e ele contamina aquelas pessoas ali, que resultou no nascimento da igreja de Colossos. Você pode ver isso aí no capítulo 1, do versículo 7. Na época dessa carta, Paulo estava preso em Roma, mais ou menos 60 a 62 depois de Cristo. Epáfras, e que ele vai estar com Paulo em Roma, ele provavelmente contou a ele as boas notícias, Paulo, do que estava acontecendo na igreja, e também contou das más notícias, das ameaças que estava rondando a irmandade lá em Colossos, que havia um ensinamento perigoso, que estava ameaçando a igreja em Colossos. O ensino perigoso que vinha de um contexto de crenças judaicas, o legalismo, crenças pagãs populares, e a crença popular central ali era um clamor aos anjos por ajuda e proteção, um sincretismo religioso, uma salada de fruta. E Paulo, então, escreve essa carta para os colossenses. No capítulo 1, no versículo 1, ele começa a incentivar a igreja, ele começa a dizer para eles que ele estava orando por eles, que ele orou por eles por causa do evangelho que estava ali. E o interessante que ele fala do capítulo 1, da esperança reservada nos céus, ele fala da salvação, do perdão de pecados, que ele dava graça a Deus pela verdade, ele fala do testemunho que eles estavam dando, que ele orava pelo testemunho dele, ele fala para buscar o conhecimento, ele agradece a Deus pelo conhecimento, pela vontade de Deus, pela sabedoria, para que aquela igreja tivesse uma sabedoria e um entendimento espiritual. Aí quando ele chega agora, mais para frente, aí no versículo 13 em diante, quando João diz para nós falamos até do 13 quando eu tive aqui, porque do versículo 13, olha o que diz aí: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Paulo, então, quando ele ouve aquilo, daquela mistura, daquelas crenças, daquela religião, de que os irmãos em Colossos estavam fazendo uma confusão, ele escreve para eles com uma solução mais incrível. Ele vai dizer para eles da supremacia de Jesus Cristo. Vai dizer que Jesus Cristo é o suficiente. Irmãos, Jesus é o suficiente. Todas as coisas, não é Jesus mais alguma coisa, Leozão. Não é Jesus mais alguma coisa que eu carrego, que eu carreguei desde a minha infância, algum aprendizado, alguma coisa da religião que entrou na minha mente, mas Jesus é o suficiente. E quando Paulo escreve para ele está mostrando, olha, acredito que quando eles receberam a mensagem,
quando Epáfras chega e leva para eles a mensagem que ele ouviu do apóstolo Paulo, do evangelho, puro e simples, eles creram, Tiago, e eles abraçaram. Mas o tempo foi passando, as coisas vão acontecendo, e eles já não estavam vendo mais coisas, eles estavam achando que já não estava tão mais interessante. Porque eles já criam, a forte crença era nos anjos, na proteção dos anjos, era no muito fazer, em muitas coisas, no judaísmo. Tem que fazer, tem que sacrificar, tem que fazer isso e tem que fazer aquilo. E quando Paulo escreve para eles que Jesus é o suficiente, eles não entenderam essa graça maravilhosa. Por algum tempo, sim, mas as coisas começaram na mente deles a ficarem simples. Não é Jesus mais alguma coisa, Ele é o suficiente. Jesus é o único caminho. Olha no versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, do primogênito sobre toda a criação. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, não precisa de mais nada, amado. Jesus é o suficiente. Esquece aquilo. Em outras palavras, Paulo está escrevendo para ele, deixa isso de lado. Não volte para essa prática religiosa. Cristo é o suficiente. Não volte para esse caminho. É a graça. Mas eles estavam acostumados a fazer alguma coisa. Sabe aquilo que você recebe, irmão? Sabe quando alguém te dá um presente ou alguma coisa, e logo você já quer retribuir, já quer fazer alguma coisa? Muitas das vezes nós temos dificuldade em receber, e simplesmente ser grato. É uma cultura, às vezes miserável. Por que eu não posso receber? Entender que o Marcelo teve o desejo no coração de te abençoar com alguma coisa, e logo você, até sem querer, para não ficar em dívida, você já quer pagar, já quer comprar alguma coisa e passar também, como se fosse uma troca. Mas com Jesus não é assim, irmão, não adianta. A graça é maravilhosa, não tem o que você fazer, e Paulo começa dizendo para eles, Ele é o suficiente, Ele é tudo. Deixem de lado, deixem essas coisas de lado. Eles começaram ali de uma maneira simples, um evangelho simples. Lembra, irmão? Lembra, igreja, de quando você se converteu? No seu íntimo aí, quando você se converteu, quando a palavra chegou até você, Tiago, e falaram da graça de Jesus, do evangelho de misericórdia, de um Deus misericordioso, de um Jesus que foi na cruz, que pagou os seus pecados, e que Ele não te cobra nada por isso. Ele quer que você se arrependa dos seus pecados, que arrependamos dos nossos pecados, e o confessamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Lembra disso? E que você, porque eu lembro, e que saem jubiloso do batistério. Quero falar de Jesus, quero anunciar essa graça, quero falar dessa misericórdia, quero anunciar esse Deus, quero dizer que Ele é maravilhoso, quero dizer que essa graça é o suficiente. Quero falar do amor de Jesus, quero falar do amor de Cristo para as pessoas. E o tempo vai passando. E vamos ficando acostumados com o sagrado. Vamos nos acostumando com essa reunião maravilhosa. Vamos nos acostumando em apenas nos achegar, em tirar alguns, louvar ao Senhor, ceiarmos, participarmos da oferta, ouvir uma mensagem e vou embora. E pronto. E as coisas vão ficando simples. Você já não começa, eu já não começo a dar tanto valor àquela graça maravilhosa que recebemos do nosso Senhor. Que Ele é o suficiente e que não preciso mais de inventar alguma coisa aqui na congregação do Alípio de Melo para que a igreja fique cheia, para que os irmãos tenham desejo e interesse de vir. Carlinhos, nós temos que ter o interesse de estarmos reunidos, de reunir como irmãos, como igreja, por causa da palavra de Jesus.
Aqui não é um circo, aqui não é um teatro, onde vamos ser entretidos, vamos ter entretenimentos para que você não vá embora e para que você queira sempre voltar. Você tem que voltar porque você reconheceu que Jesus é o suficiente na sua vida e na minha vida, meu irmão. E quando nós entendemos essa graça, eu não preciso mais de distrações, porque eu já entendi na minha mente e no meu coração que Ele é o suficiente, que Ele faz a diferença. Porque quando parte para um entretenimento humano, vai acabar. As suas ideias vão acabar, André. As pessoas vão até por um tempo gostar daquela novidade que você fez. As minhas ideias vão acabar. As suas ideias, irmãos, vão acabar. E aí, como você vai nutrir o povo de Deus? Seja um dispenseiro na casa do Pai. Busque na dispensa celestial. Busque da fonte de água viva que jorra inconstantemente e infinitamente, e que não, aquele que beber dessa água jamais terá sede. Busque de lá. Nós temos que estar aqui por amor à palavra, por entender que Jesus pagou os nossos pecados naquela cruz, que Ele morreu por nós e que Ele é o suficiente, Marcelo. Nós não precisamos, fazemos, amamos, trabalhamos na igreja, devemos, sim, mas o único propósito é a palavra ser, é a igreja ser edificada com a palavra de Jesus. É a igreja sentir sede e fome da palavra de Jesus. Lembra de uma mensagem que teve aqui? O mais duro discurso do Vitor. Jesus não cedeu, ele continuou. Vocês querem ir? Mas para onde iremos? Somos Pedros, temos que ser Pedros, irmãos. Porque só Ele tem palavras de vida eterna para nós. O Evangelho, irmão, muitas das vezes ele se torna simples demais para mim e para você. Quanto tempo você congrega? Quanto tempo você já ouviu falar de Colossenses? Quanto tempo você já ouviu falar de Coríntios? Quantos anos você já ceia? Quantos anos você oferta? Quantos anos você tem comunhão com seus irmãos? Não despreze isso, igreja. Porque um dia pode ser tarde, um dia você pode querer e não ter mais como você voltar. Está entranhado, ser tomado pelo pecado, pelo orgulho e não voltar atrás. Não vamos desprezar essa comunhão que nós temos, sabendo que Jesus é o suficiente. O versículo 17 fala, Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. 18, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Irmãos, quem é a cabeça da igreja é Jesus. Relaxa, irmão, não é você que é a cabeça da igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. Agora quem dita e quem manda, quem dita as regras é a palavra de Deus, é o cabeça, é Jesus Cristo. É Ele. Então relaxa. Eu tenho que fazer, eu morro pela igreja. Nós nem por irmão, Jesus nos chamou para amar o nosso próximo. Lembra de Pedro, irmão? Quando Jesus ressuscitou e quando Jesus está de manhã, preparando aquele belo café da manhã que Pedro, que tinha desanimado, eu vou pescar, e alguns dos discípulos foram com eles também, entraram no barco, Carlinhos, e foram com ele também, para pescar, à noite, passaram a noite e nada, de longe eles veem, eles falam, Pedro é Jesus, e Pedro se desespera e vai encontrar ele. Lembra do que ele fala para Pedro? Quando ele fala, Jesus fala assim, para mim e para você hoje, Alípio de Melo, você me ama? Alípio de Melo, você me ama?
Se você me ama, você não precisa de morrer pela igreja, porque é um noivo só que ela tem, e sou eu, Jesus Cristo, e eu morri pela minha igreja, a igreja é minha. Agora, se você me ama, Carlinhos, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, nutre elas com a minha palavra, com o meu evangelho, com o que eu tenho, com o amor que eu tenho, porque eu morri na cruz pelo meu povo, eu morri na cruz pelos meus filhos. Não precisa morrer pela igreja, meu irmão. Você pode até sim, se um dia precisar de morrer pela verdade da palavra do evangelho. Não confunda, para você falar que eu estou dizendo heresia aqui, não confunda, você vai até a morte sustentando a verdade do evangelho, mas você não precisa de morrer pela igreja, porque Jesus é um só. Eu não sou o seu Cristo, ninguém aqui é. Jesus é quem pagou os seus pecados e os meus. A honra é dele, a glória é dele. E ele não divide a sua glória com ninguém. Não queira ser, não vamos querer ser, irmão, o que nós não fomos chamados para ser. Apenas fazer o que Jesus quer. Olha no versículo 20 de Colossenses, quando ele fala: e por meio dele reconciliar-se consigo, por meio de Jesus, Deus reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Pelo seu sangue derramado naquela cruz, temos paz com Deus, porque éramos inimigos de Deus, por causa dos nossos pecados, Carlos. E pelo sangue de Jesus derramado na cruz, temos paz com Deus. E agora nós vamos dizer, nós temos paz com Deus, e nós temos a paz de Deus. E essa paz de Deus, aquela paz que excede todo o nosso entendimento e o nosso conhecimento, é aquela paz que você vai ter, que eu vou ter, quando nós temos intimidade com o nosso Pai. Quando você busca ser íntimo do seu Pai. Quando você busca intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Então, você vai ter, além da paz com Deus, você vai ter a paz de Deus e a paz com Deus. Nas suas dificuldades, nas suas lutas, você não vai se desesperar, porque aquela paz, você sabe, Tiago, que Jesus está cuidando de tudo. Mas sabe o que é o difícil, irmãos? É porque eu não consigo ver depois daquela parede ali. Então, com a minha visão limitada, muitas das vezes, não entendemos o propósito de Deus nas nossas vidas. Mas Deus já está lá. Ele já sabe. Então, se Ele não me permitiu virar aquela curva ali, é porque não era para eu virar ali. Alguma coisa Deus está livrando. Devemos pedir a Ele para que tenha misericórdia e que coloque essa fé no nosso coração. Porque é muito fácil, muitas vezes, irmão, nós falarmos, mas trabalharmos essa fé dentro de nós, Tiago, ela é difícil. Porque no desespero, nós somos seres humanos, bate a angústia, bate o desespero, o temor, o medo. E deixamos de descansar naquele que já cuidou de tudo. Desde a fundação do mundo, o Cordeiro já foi imolado por mim e por você. Deus já está antes, já está depois. É nós que estamos aqui. Deus já está lá no final, meu irmão. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é tudo e em todo. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. O 21 aí, que fala: antes éramos separados de Deus. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Éramos, igreja, separados de Deus, mas no versículo 13 que fala: Ele foi lá, Carlinhos, e nos resgatou do império das trevas, e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, para o reino do seu amor. Jesus está reinando na nossa vida, igreja. Tem que ser assim. Ele já reina na minha vida e na sua vida. Nós já estamos no reino de Cristo.
Ele nos tirou. Nós estávamos separados por causa dos nossos maus procedimentos. No versículo 22, é a melhor notícia da sua vida que você e eu já podemos ouvir e já lemos aqui. É uma notícia maravilhosa. A melhor notícia que já ouvimos, o próprio Deus, olha aí o versículo 22. Olha aí, irmãos. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Jesus, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santo, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Você espera uma notícia melhor do que essa? Desde o princípio foi Deus vindo até o homem, para que o homem se reconciliasse com Ele. Deus amou o mundo de tal maneira, Marden, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Primeiro Ele fez, não é eu, não é você quem faz, irmão. É Ele que fez todas as coisas. Não vamos nos enganar, nos deixar ser enganados, que eu estou fazendo demais, ou que eu tenho buscado, eu tenho cavado a minha salvação, Carlinhos. Não, é pela misericórdia de Deus que nós estamos aqui, é pela misericórdia de Deus que entoamos cântico de louvores, é pela misericórdia de Deus que ceamos, que ofertamos, e que eu estou aqui, que nós estamos aqui como corpo de Cristo, que é o cabeça, que é Jesus. É por Ele. A fé que eu tenho, que você tem, é Ele quem nos dá. Se Ele retirar, irmão, nós vamos ser os mais infelizes dos homens. Não vamos colocar na nossa conta, não vamos colocar que eu tenho lutado demais pela minha salvação. Você luta para ficar livre dos seus pecados. E Paulo falou no capítulo 7 de Romanos que ele esmurrava o seu corpo e que aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia. Miserável homem que eu sou. Quando nós pecamos, nós devemos lembrar sempre de Romanos capítulo 7. E pedir a Deus que tenha misericórdia desse homem miserável que eu sou. Para que venha alcançar misericórdia, porque ainda é tempo de alcançar a misericórdia, que Hebreus fala, né? Cheguemos-nos ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia. Ainda não é juízo, Carlinhos. Ainda há tempo de buscar e implorar pela misericórdia de um Deus tão misericordioso e bondoso, que nos perdoou, que nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz, que nos colocou no reino do seu Filho amado, que tem um cuidado especial conosco. A melhor notícia, a notícia maravilhosa que nós já ouvimos até hoje. Um Deus misericordioso. Que grande amor, irmãos. Que amor é esse? Não conseguimos mensurar. Sabe o amor que você tem pelo seu filho? Não chega a uma partícula de um átomo diante do amor de Deus para comigo e com você. Mas esse Deus é justo. E Ele quer que sejamos aperfeiçoados na sua palavra, no seu amor e na sua misericórdia, e que nos venhamos a render a Ele, não somente como Senhor, como Salvador, mas como Senhor de nossas vidas também. Entendendo e dizendo para Ele o tempo todo que Ele é o suficiente. Que eu não preciso de inventar moda, eu não preciso de inventar coisinhas daqui, coisinhas dali, e para as coisas venham entrar e tomar conta, e de repente virarmos uma seita. É evangelho puro, simples, mas libertador, que transforma vidas. É o evangelho. Nós não conseguimos mensurar. Olha aí no primeiro ponto que ele fala, ele fala aqui, né? Agora Ele nos resgatou da morte para apresentar diante dEle santos. É Ele quem nos santifica. Não sou eu, irmão, não é você. E essa santificação, ela é dia após dia, ela é diária. Porque nós somos falhos e pecadores. Nós já somos justificados em Cristo, mas nós somos santificados dia após dia.
Ele já nos justificou, mas nós vamos sermos santificados dia após dia, porque nós somos pecadores, falhos, miseráveis. Mas por mais miseráveis que somos, nós temos um Deus tão bondoso, tão misericordioso, que Ele não hesitou em pagar os nossos pecados na cruz, por amor. Como às vezes é difícil entendermos isso. Um amor tão grande. E se nos tornarmos inculpáveis, sabe por quê? Porque Ele levou as nossas culpas na cruz do Calvário. Por isso somos inculpáveis. Justificados nele, Jesus, livres. É Ele quem nos libertou. É Jesus, irmão. É Ele quem me libertou, é Ele quem nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Olha o versículo 23, para a gente terminar. Olha aí agora. Para mim e para você. Vamos prestar bem atenção. É a leitura, é a Bíblia, é simples. Muitas vezes nós não aceitamos porque é simples, nós queremos ver piruetas e labaredas e coisas para poder nos impressionar. Mas o que tem que nos impressionar é Jesus morto e ressuscitado no terceiro dia. Não tem mais coisas que para te impressionar. Ele morreu, ressuscitou, pagou os nossos pecados, Ele ressuscitou por amor de cada um de nós. O que mais que você quer para te impressionar? Não queira mais nada. Já é tudo. Olha aí. Olha o versículo 23. Ele fala isso, né? Que Ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para nos apresentarmos diante dEle. Olha, Ele faz tudo, para nos apresentar diante dEle santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Olha o versículo 23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Olha o que Paulo tem responsabilidade com esse Evangelho, igreja. Olha o que ele fala. A todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo está falando para os irmãos lá em Colossenses. Com esse Evangelho eu tenho responsabilidade. Mas não é com culto a anjos, não é com judaísmo, não é com sincretismo religioso, não é com essas coisas. Então ele está falando para mim e para você hoje também. Tem responsabilidade com o Evangelho de Cristo. Não é com as ideias mirabolosas de um homem que pode chegar aqui na frente e querer inventar um monte de coisa, seja ele qual for. A responsabilidade é com o Evangelho de Cristo. E é o Evangelho de Cristo é quem salva. E é esse Evangelho que ele fala, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança da religião que eu inventei, não, da esperança do Evangelho, das boas novas de Jesus. Essa é a nossa fé, tem que ser a nossa fé, desde que continue alicerçado na fé e na esperança do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é as boas novas, o Evangelho é Cristo. Conclusão, para a gente terminar, não podemos misturar as coisas, irmãos. Não queira ser mais sábios do que Deus, não vamos querer, igreja Alipe de Melo, ser mais sábios do que o nosso Deus. Vamos ficar com o que Ele nos ensinou, com o que está aqui. Não vamos acrescentar, é Cristo mais, vamos fazer isso, é mais isso, vamos fazer aquilo. Não. Vamos ficar com o que a Bíblia diz.
Porque o que a Bíblia não diz, irmão, é por sua conta. Eu não vou ficar com você, e não fique comigo também. É por sua conta. Não queira ser mais sábio do que Deus, inventando novas regras e ideias que tenham a aparência de piedade, a aparência de santidade, que aos olhos humanos não tem nada a ver. Vamos aumentar, vamos criar umas regrinhas aqui, para prender o povo aqui no prédio, vamos fazer umas coisinhas aqui. Não. O que tem que nos atrair é Jesus. É o Evangelho. Não é uma regra. Não é uma coisinha que vamos inventar para poder atrair. Não. É o Evangelho. Vamos tomar cuidado com isso. Não vamos aumentar e criar regras onde a Bíblia não diz. Doutrinas que não estão na Bíblia. Doutrinas que estão somente na mente humana. E nós já vimos isso várias vezes. E vemos várias seitas seguindo o seu próprio desejo do seu coração. Cuidado com o ensino perigoso. Um apelo para nós, igreja, no Alípio de Melo. Cuidado com o ensino perigoso que Epáfras chegou e falou com Paulo. Porque ele esteve lá na igreja de Colossos. E se não vigiarmos e estarmos atentos à palavra de Deus, não ao pregador, não aquele que está dizendo, ele não é nada, é apenas um instrumento na mão de Jesus. Se não nos pautarmos aqui, o perigo do falso ensino chegou em Colossos, chegou em outras cidades também que Paulo admoestou as igrejas, e se não vigiarmos, ele chega aqui na igreja do Alípio de Melo. Fique atento. Me ajude a permanecer no Evangelho. Me incentive. E você também. Busque a Deus. Vamos tomar cuidado com isso. Que Deus nos abençoe, irmãos.